Fazendeiro ajuda homem em situação de rua por anos e soldados surpreendem no dia do seu casamento. Carlos sempre foi conhecido na cidade como um fazendeiro generoso, mas o que poucos sabiam era que ele tinha um coração ainda maior do que suas extensas terras. Durante anos, ele acolheu Miguel, um homem em situação de rua, que se tornou parte da sua vida e da sua propriedade. Miguel não tinha apenas um passado sombrio. Ele carregava um mistério que pesava sobre seus ombros, como se cada cicatriz em seu corpo contasse uma história de dor e superação. A amizade entre os dois floresceu entre as plantações de milho e as vacas pastando tranquilamente. Carlos, com seu sorriso caloroso e jeito carinhoso, mostrou a Miguel que a vida ainda podia ser boa. O céu azul da fazenda parecia mais brilhante quando eles se sentavam juntos, conversando sobre sonhos e lembranças perdidas. Mas por trás da serenidade do campo, segredos enterrados começavam a emergir à tona. Dias antes do casamento tão sonhado de Carlos com Ana, uma mulher encantadora que representava tudo o que ele poderia desejar, a calma foi abruptamente interrompida. Um grupo de soldados em licença chegou à fazenda, roupas camufladas, risadas ecoando pelo ar, mas havia também um clima tenso. Miguel, ao vê-los, ficou paralisado. Os gritos de riso e as conversas alegres não conseguiam abafar o turbilhão interno que o consumia. A alegria do casamento era sobre a celebridade de Carlos, mas para Miguel era uma lembrança incômoda do seu próprio passado. Enquanto se preparavam para a cerimônia, um dilema angustiante tomava conta de Miguel. Ele sabia que, se revelasse sua verdadeira identidade como veterano de guerra e o que havia ocorrido com ele, o chão sob os pés de Carlos poderia desmoronar. As memórias da guerra, as batalhas sofridas e as tragédias que o levaram ao vício eram sombras que ele não desejava trazer à tona no dia mais feliz da vida do amigo. Mas a pressão do segredo era insuportável. O grande dia chegou. O céu estava radiante, com flores adornando cada canto da festa. Carlos, com o coração acelerado, esperava por Ana no altar, cercado por amigos e familiares que sorriam. Mas, no fundo, havia um aperto no peito de Miguel. Ele observava a cena lembrando-se de seus próprios estilhaços emocionais. Decidiria se abrir ou manter o silêncio. E enquanto a música tocava, os olhares dos soldados se cruzavam com os de Miguel. E o silêncio gritava verdades que estavam prestes a romper a superfície. Quando Ana finalmente apareceu, todos ficaram maravilhados. Mas, no meio da celebração, Miguel tropeçou na realidade. Ele não sabia como a verdade poderia mudar tudo ali. A fragilidade das amizades e a complexidade da lealdade pendiam em uma balança que estava à beira do colapso. O que realmente significava estar ao lado de alguém? E mais importante, quem eles eram de verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel sentiu o coração disparar enquanto o altar tomava forma diante dele. Carlos, com um sorriso radiante, não via a tempestade interna que pulsava em Miguel. A luz do dia, que antes parecia acolhedora, agora tinha um tom amargo. Quando Ana surgiu, deslumbrante em seu vestido branco, todo o cenário parecia brilhar, mas a felicidade estava se tornando uma faca de dois gumes. Ele queria gritar, contar a verdade, mas algo o mantinha preso. Foi quando um tremor, uma vibração súbita,
sacudiu o chão sob seus pés. As flores balançaram, e o silêncio desconcertante tomou conta da festa. O riso dos convidados foi silenciado, mergulhando o ambiente em uma espécie de respeito ansioso. Miguel olhou em volta, confuso, sem entender o que estava acontecendo. Então, do nada, uma explosão. Um tremor forte reverberou pela fazenda, fazendo copos de cristal se despedaçarem no chão. A fumaça começou a se espalhar, e gritos de pânico ecoaram. Carlos, ainda em estado de choque, olhou para Miguel. E viu o horror em seus olhos. Ele nunca tinha visto Miguel tão pálido, como se alguma sombra do passado tivesse ressurgido. Para onde todos estão indo? Carlos gritou, sua voz ofegante. Miguel não sabia. O que era aquilo? Enquanto a segurança da festa se desintegrava, a figura de um soldado à porta trouxe lembranças inundadas de dor e traumas. E então ele viu. Os soldados que estavam ali para a celebração agora corriam em direção ao som do estrondo. Mas havia um deles que se destacava. Rafael, um antigo companheiro de Miguel do campo de batalha, estava ali, seu olhar com uma mistura de alarme e reconhecimento. Enquanto o caos se desenrolava, Miguel se viu paralisado. Rafael não era apenas um soldado. Ele era a lembrança viva de um segredo que Miguel carregava. E Miguel não tinha a menor ideia de como explicar a Carlos que a essência do que ele era estava prestes a ser exposta na frente de todos. Os olhares se cruzaram no meio da tempestade, e Rafael gritou com uma voz que cortava o ar. Miguel, você precisa voltar, eles vão te levar. Não fazia sentido. A vida simples que ele tentava construir ao lado de Carlos, as memórias que ele relutava a deixar para trás, tudo começou a se desintegrar. Miguel, sentindo o pânico se apertar em seu peito, perguntou-se se ainda tinha um lugar naquele mundo. A verdade poderia salvar Carlos ou destruí-lo completamente, e numa fração de segundos, a atmosfera mudou. Uma nova explosão ressoou, dessa vez mais perto. A multidão gritou. A ideia de esperança se esvaía como fumaça. E em meio a tudo isso, Miguel percebeu que não podia escapar de seus próprios demônios, que tinham acabado de invadir seu presente. O casamento, que parecia ser o começo de algo bonito, se tornara o cenário de uma tragédia iminente. O que Rafael sabia? O que queria dizer? O olhar intenso do soldado falava mais que palavras. Miguel sentia-se perdido, sua mente em um turbilhão. O que mais estava oculto? O que mais estava em jogo? Ele sabia que a verdade não poderia continuar enterrada para sempre, e que o próximo desdobramento poderia colocar em risco tudo o que ele amava. A vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre, e naquele instante caótico, a vida de Miguel parecia se desintegrar ao seu redor. O eco da explosão ainda reverberava em seus ouvidos enquanto seu coração disparava. Ele não sabia o que Rafael queria dizer, mas não conseguia desviar o olhar do amigo que havia se tornado um fantasma do passado. Eu não posso voltar, Miguel gritou, sua voz subindo acima do pânico. Mas Rafael se aproximou, a expressão tensa. E então tudo mudou com um grito ofegante vindo da fila dos convidados. Ana, em seu deslumbrante vestido branco, caiu ao chão, a expressão de surpresa congelada em seu rosto. Miguel e Carlos se viraram ao mesmo tempo, e a imagem era devastadora. Nas mãos de Ana, um objeto brilhante. Era uma medalha, uma que nenhum deles poderia esquecer. O distintivo militar de Miguel, o símbolo de um passado que ele tentava fugir. A multidão estendeu as mãos, as vozes entrelaçando-se em confusão. Como você? Carlos emagreceu visivelmente, seu rosto uma mistura de incredulidade e dor. Miguel se deu conta de que a medalha não estava apenas nas mãos de Ana, estava conectando-se ao seu passado de uma forma que ele nunca poderia ter antecipado. Eu posso explicar, Miguel gaguejou, o desespero crescendo. Ele tinha escondido sua história por tanto tempo. Agora, todos olhavam para ele,
esperando respostas para um mistério que ele não queria revelar. A verdade o encurralava, envolvendo-o como um capô pesado. Rafael se aproximou mais, sua voz firme. Você precisa contar a ele, Miguel. A verdade é a única coisa que pode te libertar. Mas a pressão de centenas de olhares pesava sobre Miguel. O que ele diria? Que ele não era apenas um homem em situação de rua, mas um veterano que fugia do eco de suas próprias decisões? Carlos, com o rosto pálido, olhava fixamente. O peso de suas memórias sufocava, e a sala girava. Miguel desejava que o chão o engolisse. A conexão entre eles, da amizade à lealdade, estava desmoronando. E se eu dissesse que não fui um homem livre, que a guerra não terminou para mim? As palavras escaparam antes que ele pudesse deter. Ana o encarou, e a compreensão nos olhos dela mudava tudo. Ela sabia que os segredos não desaparecem, eles só aguardam o momento de explodir. A tensão era palpável e um murmúrio de horror percorreu a multidão. Mentiroso! Alguém gritou. Como você pôde esconder isso? A confusão transformou-se em julgamento. Miguel olhava para Carlos, esperando ver raiva ou desprezo. Mas o que viu foi um desespero sem fim. E então, com a explosão ainda ecoando, a porta da fazenda estourou. Um grupo de homens armados invadiu o espaço, gritando ordens e espalhando pânico. O caos tomou conta de onde antes havia sonhos e celebrações. Miguel se viu pensando: essa era a greve final de todos os segredos? Miguel! Gritou Carlos, os olhos arregalados. O que está acontecendo? É meu passado, ele conseguiu dizer, a voz trêmula. Ele voltou para me buscar. Enquanto a realidade escurecia e a confusão reinava, as memórias de Miguel se entrelaçavam com a lenda da medalha, e as certezas de todos ali se transformavam em dúvidas. O pânico tomou um novo tom, e no meio da gritaria, Miguel percebeu que não era apenas aqueles homens que vinham a buscar. Tudo o que ele havia escondido por anos, se aproximando como um vendaval. E o que isso significava para Carlos e Ana? O que aquele dia se tornaria agora? O futuro estava em suspenso, e Miguel tinha que escolher entre encarar a tempestade ou sucumbir a ela. A vida que ele conhecia estava em risco, e a verdade era um espinho, prestes a perfurar tudo. Miguel estava paralisado, o coração batendo em um ritmo frenético. Cada grito da multidão, cada olhar fixo sobre ele era como uma facada. É meu passado, ele repetiu, a voz mal conseguindo escapar. E nesse momento, a porta estourou com força, interrompendo seus pensamentos e trazendo uma onda de terror. Um grupo de homens armados entrou na fazenda, gritando ordens e causando caos. Afastem-se! Um deles gritou, enquanto outro empurrava os convidados para o lado. O pânico era palpável. Miguel sentiu uma onda de ansiedade enquanto os rostos antes alegres se contorciam em terror. Carlos, com os olhos arregalados, virou-se em direção a Miguel, o desespero estampado no rosto. O que está acontecendo, Miguel? Ele gritou, as palavras se misturando ao grito da multidão. Miguel iria gritar que não sabia, que tudo havia mudado em um instante. Mas então ele viu Rafael, o antigo amigo do campo de batalha, estava à frente, com a mão levantada, tentando organizar a confusão. Rafael olhou para Miguel, uma expressão de urgência no rosto. Miguel, a verdade não pode permanecer enterrada. Eles vieram te buscar. O tom de sua voz ecoou, e uma onda de reconhecimento percorreu o corpo de Miguel. Ele entendeu. Havia algo mais ali. Algo que ele não estava percebendo. As vozes dos soldados aumentaram em intensidade. Nós não temos tempo. Ele precisa voltar conosco agora. Um homem, mais alto que os outros, puxou um objeto do bolso e jogou na direção de Miguel. Aquilo bateu no chão, fazendo um barulho que ressoou como um disparo. Era um pedaço de papel. Miguel se agachou e o pegou. Seus dedos tremiam. Quando olhou, seu coração parou. Era um documento com informações que ele nunca pensou que veria novamente. Seu nome verdadeiro,
suas antigas credenciais de soldado, a verdade que ele tinha conseguido escapar. Não pode ser, ele sussurrou, o ar fugindo de seus pulmões. O que está escrito aí? Carlos perguntou, a voz tensa. Miguel estava em choque, a adrenalina explodindo em seu corpo. Ele mal conseguia pensar. O documento, a medalha nas mãos de Ana, tudo se encaixava em uma trama que ele não queria mais fazer parte. Então, Ana começou a gritar. Miguel, o que está acontecendo? Você não está me dizendo a verdade. O choro dela atravessou a confusão, mas ele não conseguia olhar para ela. Não sabia como encarar a mulher que amava, sabendo que vinha um turbilhão de segredos. O homem que havia jogado o papel se aproximou de Miguel, seu olhar grave. As coisas não acabaram para você. Você precisa voltar. Seu tempo de liberdade se esgotou. Havia algo ameaçador na maneira como ele falava. E nesse momento, a surpresa se transformou em choque quando Miguel viu Rafael dando um passo à frente. Não, ele não vai com você. O desespero estava evidente em sua voz. A tensão subiu, e em um movimento rápido, Rafael empurrou o homem que se aproximava, causando uma reação em cadeia. Miguel olhou surpreso enquanto a multidão começava a gritar novamente, e Ana teve um colapso, desabando no chão. E aquela cena horripilante. Algo se rompeu dentro de Miguel. Ele estava cansado de viver com os segredos. E neste instante de desespero, ele decidiu que iria confrontar tudo de uma vez. Rafael olhou para ele como se tivesse percebido a determinação de Miguel. Em meio ao caos, ainda havia uma chance de se libertar. Mas ao mesmo tempo, Miguel percebeu que a verdade pode machucar todos ao seu redor. E quando Ana gritou seu nome, Miguel se viu em um dilema. O que fazer agora? A vida que ele havia construído estava se desintegrando diante de si. E havia uma luta interna entre sua lealdade aos amigos e a verdade, que o seguia como uma sombra. O que Rafael realmente sabia? E qual era o verdadeiro motivo daquela ameaça se aproximando? Quando as vozes na sala se tornaram um zumbido e o pânico tomou conta, Miguel percebeu que a batalha não era apenas contra os homens armados, mas contra todos os seus próprios medos, e com tudo prestes a desmoronar. Ele soube que a única maneira de seguir em frente seria encarar a tempestade que ele mesmo havia gerado. A única dúvida era: eles ainda teriam um futuro? Miguel estava paralisado, o coração batendo em um ritmo frenético. Cada grito da multidão, cada olhar fixo sobre ele era como uma facada. É meu passado, ele repetiu, a voz mal conseguindo escapar. E nesse momento, a porta estourou com força, interrompendo seus pensamentos e trazendo uma onda de terror. Um grupo de homens armados entrou na fazenda, gritando ordens e causando caos. Afastem-se! Um deles gritou, enquanto o outro empurrava os convidados para o lado. O pânico era palpável. Miguel sentiu uma onda de ansiedade, enquanto os rostos, antes alegres, se contorciam em terror. Carlos, com os olhos arregalados, virou-se em direção a Miguel, o desespero estampado no rosto. O que está acontecendo, Miguel? Ele gritou, as palavras se misturando ao grito da multidão. Miguel queria gritar que não sabia, que tudo havia mudado em um instante. Mas então ele viu Rafael. O antigo amigo do campo de batalha estava à frente, com a mão levantada, tentando organizar a confusão. Rafael olhou para Miguel, uma expressão de urgência no rosto. Miguel, a verdade não pode permanecer enterrada. Eles vieram te buscar. O tom de sua voz ecoou, e uma onda de reconhecimento percorreu o corpo de Miguel. Ele entendeu. Havia algo mais ali, algo que ele não estava percebendo. As vozes dos soldados aumentaram em intensidade. Nós não temos tempo. Ele precisa voltar conosco agora. Um homem, mais alto que os outros, puxou um objeto do bolso e jogou na direção de Miguel.
Aquilo bateu no chão, fazendo um barulho que ressoou como um disparo. Era um pedaço de papel. Miguel se agachou e o pegou, seus dedos tremiam. Quando olhou, seu coração parou. Era um documento com informações que ele nunca pensou Que veria novamente seu nome verdadeiro, suas antigas credenciais de soldado, a verdade que ele tinha conseguido escapar. Não pode ser, ele sussurrou, o ar fugindo de seus pulmões. O que está escrito aí? Carlos perguntou, a voz tensa. Miguel estava em choque, a adrenalina explodindo em seu corpo. Ele mal conseguia pensar. O documento, a medalha nas mãos de Ana, tudo se encaixava em uma trama que ele não queria mais fazer parte. Então Ana começou a gritar. Miguel, o que está acontecendo? Você não está me dizendo a verdade. O choro dela atravessou a confusão. Mas ele não conseguia olhar para ela. Não sabia como encarar a mulher que amava, sabendo que vinha um turbilhão de segredos. O homem que havia jogado o papel se aproximou de Miguel, seu olhar grave. As coisas não acabaram para você. Você precisa voltar. Seu tempo de liberdade se esgotou. Havia algo ameaçador na maneira como ele falava. E nesse momento, a surpresa se transformou em choque quando Miguel viu Rafael dando um passo à frente. Não, ele não vai com você. O desespero estava evidente em sua voz. A tensão subiu, e em um movimento rápido, Rafael empurrou o homem que se aproximava, causando uma reação em cadeia. Miguel olhou surpreso, enquanto a multidão começava a gritar novamente, e Ana teve um colapso, desabando no chão. E aquela cena horripilante, algo se rompeu dentro de Miguel. Ele estava cansado de viver com os segredos. E neste momento, em desespero, ele decidiu que iria confrontar tudo de uma vez. Rafael olhou para ele como se tivesse percebido a determinação de Miguel. Em meio ao caos, ainda havia uma chance de se libertar. Mas ao mesmo tempo, Miguel percebeu que a verdade pode machucar todos ao seu redor. Foi então que um grito cortante ecoou. Não, não façam isso. A voz era de Ana, que se levantou, agarrando a medalha de Miguel. Todos pararam para olhá-la. Em seus olhos havia uma fervorosa determinação, mas a expressão logo se transformou em dor. Antes que alguém pudesse reagir, Ana jogou a medalha ao chão, e este se quebrou em 1000 pedaços. E foi nesse instante que o caos se transformou num silêncio aterrador. Miguel tremia, paralisado pelo horror. A medalha não era apenas um símbolo de seu passado, era a chave para algo muito maior, algo que ele nunca soube que estava ligado a Ana. Miguel, você não sabe que esta medalha, ela pertence à sua família? A revelação caiu como uma bomba, e o silêncio se espremia até o ponto de ruptura. Os olhares de todos se voltaram para ele, e a confusão se misturou à incredulidade. O que isso significava? Como Ana poderia ter algo tão íntimo conectado à história dele? Agora todos estavam em choque. Segredos da guerra, da vida de Miguel e de sua própria identidade estavam à beira de serem revelados. O pânico retornou e o caos se reiniciou. O que mais estava escondido? O que mais conectava Miguel e Ana? O futuro parecia incerto, e Miguel sabia que a verdade não apenas machucaria, mas poderia redefinir tudo o que conhecia. Ele olhou para Carlos, que estava em estado de choque, e para Rafael, que estava se preparando para defender Miguel. A vida, de repente, não fazia sentido, e naquele momento de tensionante expectativa, Miguel percebeu que não só seu passado estava de volta, mas uma nova batalha estava prestes a começar. Uma que ele nunca esperou lutar. Miguel estava paralisado, o coração batendo em um ritmo frenético. A revelação de Ana fez o chão parecer instável. Todos os olhares estavam fixos nele. O som da multidão se transformou em um zumbido distante. Ele sentiu o peso do papel em suas mãos. O que significava tudo aquilo? O rosto de Carlos estava pálido, e Miguel sabia que o impacto daquela verdade mudaria tudo.
Você não sabe, Miguel. Ana gritou novamente, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. A medalha, ela pertence ao seu pai. As palavras dela cortaram o ar, e um silêncio pesado tomou conta do lugar. Miguel só conseguia encarar a medalha quebrada, fragmentos reluzentes espalhados pelo chão. Seu pai, ele fez parte da nossa família. Ele era um herói. O que Ana estava dizendo não fazia sentido. Os segredos de Miguel estavam aflitos em sua mente. Meu pai, eu nunca soube quem ele era. Ele respondeu, a frustração subindo por dentro dele. Todos estavam prestando atenção. E o tumulto parecia crescer com cada instante que passava. Carlos o olhou, um misto de confusão e dor em seu olhar. Miguel, seu pai, ele morreu em combate. Ele foi um dos melhores. Não posso acreditar que você não sabia. Cada palavra de Carlos era um golpe direto no coração de Miguel. Poderia tudo isso ser verdade? No entanto, antes que Miguel pudesse processar, a tensão explodiu novamente. Eles não podem saber, eles não podem saber. Um dos soldados armados gritou enquanto observava Rafael e seus companheiros. Com um movimento rápido, ele puxou uma arma. O grito de alerta ecoou pela multidão e o pânico tomou conta novamente. Cuidado! Rafael gritou, mergulhando na frente de Miguel, protegendo-o. Todos começaram a gritar, correndo em direção à saída. A situação havia se transformado em um verdadeiro caos, e os sons de vozes aterrorizadas pareciam ensurdecedores. O mundo girava enquanto Miguel observava Rafael tentar segurar o soldado. Ana, com os olhos arregalados, percebeu o que estava acontecendo. Miguel, nós temos que sair daqui. Vamos! Ela puxou a mão dele, mas ele estava paralisado. Alguma coisa dentro dele não deixava que ele se movesse. Ele estava preso entre o passado e o presente. O que mais ele não sabia sobre si mesmo? Quando as coisas pareciam que iriam desmoronar, uma nova explosão estourou, desta vez vinda de trás deles. A fumaça densa invadiu o salão, e as pessoas estavam agora em um frenesi total. Miguel ofegou, sua visão turvada pela fumaça. Ele não ia deixar que tudo acabasse assim. Rafael, gritou Miguel, agarrando o braço de seu antigo amigo. O que está acontecendo? O que eu não sei. A resposta dele durou um instante, mas naquele instante em que o caos reinava, tudo se transformou. Rafael olhou nos olhos de Miguel e em uma fração de segundo, a tensão na atmosfera se alterou. Eles estão aqui para te levar. Não é apenas sobre a medalha. É sobre o que você representa. É sobre você. As palavras de Rafael reverberaram como um tambor. O que ele queria dizer com isso? E bem na hora em que Miguel buscava entender, o mundo parecia ainda mais ameaçador. Ele não era apenas um fugido. Ele era alguma coisa a mais. Isso não pode ser verdade, gritou Carlos, traçando um olhar de condescendência para os soldados. Ele está aqui. Ele é um homem livre. Freed não significa seguro. Um dos soldados respondeu, pestemente. E então ele apontou para Miguel. Ele não faz parte de vocês mais. Venham comigo ou se preparem para a guerra. Estamos atrás dele. O pânico aumentou e Ana segura a mão de Miguel. Ele já enfrentou tantos demônios, mas este parecia ser insuperável. Miguel, precisamos decidir. Ela implorou. Seu olhar perdido entre acabar com tudo e tentar descobrir a verdade. O peso sobre seus ombros aumentava. A confusão tomou conta do ambiente, e a determinação em seu coração começou a se formar. Havia segredos enterrados que estavam prestes a ressurgir. E quando Miguel estava prestes a responder, um tiro foi disparado. O som ecoou como um clarim no caos. E tudo ficou em câmera lenta. O futuro agora era uma incerteza chocante. O que aconteceria a eles? Eles estavam prestes a descobrir o preço da verdade. Miguel estava paralisado. O futuro à sua frente era uma grande interrogação. O tiro ressoou, ecoando em sua mente, e enquanto a fumaça começava a se dissipar,
Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. Tudo parecia um pesadelo, um caos sem fim. Carlos tinha o olhar fixo em Miguel, angustiante. "O que você vai fazer?" ele perguntou, a voz trêmula. O soldado ainda estava mirando na direção deles. Sua expressão era uma mistura de determinação e desespero. Rafael estava ao seu lado, a adrenalina pulsando. "Não podemos deixar que ele vá, Miguel." Não posso." Miguel gaguejou. As palavras falhavam enquanto a realidade o esmagava. O que ele realmente era? O que seus segredos trariam? Ana gritou novamente. "Você não pode deixá-los levar você." E no meio daquela confusão, algo inesperado aconteceu. A porta da fazenda, que até então parecia um portal de medo, explodiu em direção à multidão. Uma figura emergiu das sombras. Um homem de postura firme. Sua expressão era familiar. Miguel ficou em estado de choque ao reconhecê-lo. Era seu irmão, Lucas, que ele acreditava estar morto. "Você está vivo?" Ele não conseguiu conter a exclamação. Seus olhos arregalados, enquanto a expectativa e o susto tomavam conta do seu. Oração. As pessoas ao redor entraram em silêncio, perplexas. O ambiente mudou. Todos estavam tão envolvidos com a tensão do momento que o retorno de Lucas parecia um relâmpago em um céu escuro. O rosto de Lucas estava suado, mas ele estava respirando rápido, como se estivesse correndo de algo. "Miguel, eu não tenho muito tempo. Eles não podem te levar." Ele falou com uma urgência que fez o sangue de Miguel ferver. A perplexidade de vê-lo vivo se misturou com a sensação de que algo muito maior estava em jogo. "Mas como? O que você está fazendo aqui?" Miguel não conseguia acreditar na cena que se desenrolava. "Não é a hora para perguntas. Precisamos ir agora." Lucas saltou para a frente, afastando-o. Soldado que estava apontando a arma. O tumulto logo voltou, com todos gritando, e os olhares se dividindo entre os dois irmãos. A revelação de Lucas, o homem que supostamente tinha morrido na guerra, sacudiu as fundações de tudo o que Miguel havia acreditado. Carlos, confuso, começou a entender. Você é irmão dele?" Sua voz entorpecida não escondia a incredulidade. O silêncio se arrastou pelo ambiente quando todos olharam entre Miguel e Lucas. "Precisamos sair", gritou Rafael, empurrando Miguel em direção à saída. Mas a presença de Lucas, seu olhar ardente, segurava Miguel no lugar. "Por que você não me contou? Eu pensei que você estava morto." Miguel sentia o coração disparar, uma mistura de raiva e alívio. Lucas olhou para Miguel, os olhos cheios de dor. "Eu tive que me esconder. Eles estão atrás de nós, Miguel. Não posso deixar que você caia nas mãos deles." Você não sabe o que eles realmente querem." As palavras de Lucas afetaram Miguel como um soco no estômago. "Do que você está falando? O que eles querem de mim?" Medo começou a rasgar a superfície de sua razão, e nesse momento ele viu que Lucas estava carregando a verdadeira medalha, as cicatrizes da batalha que os uniam. "Está tudo conectado", Lucas disse, quase em um sussurro. "Seu passado, ele não está terminado. Eles vieram para te levar porque você é o que eles precisam. Você é parte de algo muito maior." A multidão estava tensa. Os olhares variavam entre Miguel e Lucas, o pânico ao redor deles crescendo. Carlos segurou a mão de Ana, os dois absorvendo o choque. Miguel estava perdido, sua cabeça girando. O que Lucas queria dizer? O que mais estava em jogo ali? "Não, isso não pode ser verdade", Miguel disse, sua voz tingida de desespero. Mas conforme as palavras saíam, ele percebeu que Lucas estava certo. Os segredos começaram a se entrelaçar em uma teia de mentiras e revelações.
E então um novo tiro ecoou. Um grito. Ana caiu, seus olhos arregalados, enquanto tudo se desmoronava. A realidade dá uma guinada. O que eles estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo. O futuro já não parecia mais tão certo. Miguel estava paralisado. O futuro. À sua frente era uma grande interrogação. O tiro ressoou, ecoando em sua mente, e enquanto a fumaça começava a se dissipar, ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. Tudo parecia um pesadelo, um caos sem fim. Carlos tinha o olhar fixo em Miguel, angustiante. "O que você vai fazer?" ele perguntou, a voz trêmula. O soldado ainda estava mirando na direção deles. Sua expressão, uma mistura de determinação e desespero. Rafael estava ao seu lado, a adrenalina pulsando. "Não podemos deixar que ele vá, Miguel." "Não, não posso," Miguel gaguejou. As palavras falhavam, enquanto a realidade o esmagava. O que ele realmente era? O que seus segredos trariam? Ana gritou novamente. "Você não pode deixá-los levar você." E no meio daquela confusão, algo inesperado aconteceu. A porta da fazenda, que até então parecia um portal de medo, explodiu em direção à multidão. Uma figura emergiu das sombras, um homem de postura firme. Sua expressão era familiar. Miguel ficou em estado de choque ao reconhecê-lo. Era seu irmão, Lucas, que ele acreditava estar morto. "Lucas, você está vivo!" Ele não conseguiu conter a exclamação. Seus olhos arregalados, enquanto a expectativa e o susto tomavam conta do seu coração. As pessoas ao redor entraram em silêncio, perplexas. O ambiente mudou. Todos estavam tão envolvidos com a tensão do momento que o retorno de Lucas parecia um relâmpago em um céu escuro. O rosto de Lucas estava suado, mas ele estava respirando rápido, como se estivesse correndo de algo. "Miguel, eu não tenho muito tempo. Eles não podem te levar." Ele falou com uma urgência que fez o sangue de Miguel ferver. A perplexidade de vê-lo vivo se misturou com a sensação de que algo muito maior estava em jogo. "Mas como? O que você está fazendo aqui?" Miguel não conseguia acreditar na cena que se desenrolava. "Não é a hora para perguntas. Precisamos ir, agora." Lucas saltou para a frente, afastando o soldado que estava apontando a arma. O tumulto logo voltou com todos gritando, e os olhares se dividindo entre os dois irmãos. A revelação de Lucas, o homem que supostamente tinha morrido na guerra, sacudiu as fundações de tudo o que Miguel havia acreditado. Carlos, confuso, começou a entender. Você é irmão dele?" Sua voz entorpecida não escondia a incredulidade. O silêncio se arrastou pelo ambiente, quando todos olharam entre Miguel e Lucas. "Precisamos sair!" gritou Rafael, empurrando Miguel em direção à saída. Mas a presença de Lucas, seu olhar ardente, segurava Miguel no lugar. "Por que você não me contou? Eu pensei que você estava morto." Miguel sentiu o coração disparar, uma mistura de raiva e alívio. Lucas olhou para Miguel, os olhos cheios de dor. "Eu tive que me esconder. Eles estão atrás de nós, Miguel. Não posso deixar que você caia nas mãos deles. Você não sabe. Você não sabe o que eles realmente querem." As palavras de Lucas afetaram Miguel como um soco no estômago. "Do que você está falando? O que eles querem de mim?" Medo começou a rasgar a superfície de sua razão. E nesse momento, ele viu que Lucas estava carregando a verdadeira medalha, as cicatrizes da batalha que os uniam. "Está tudo conectado," Lucas disse, quase em um sussurro. "Seu passado, ele não está terminado. Eles vieram para te levar porque você é o que eles precisam. Você é parte de algo muito maior." A multidão estava tensa. Os olhares variavam entre Miguel e Lucas. O pânico ao redor deles crescendo. Carlos segurou a mão de Ana, os dois absorvendo o choque.
Miguel estava perdido, sua cabeça girando. O que Lucas queria dizer? O que mais estava em jogo ali? Não, isso não pode ser verdade, Miguel disse. Sua voz tingida de desespero. Mas conforme as palavras saíam, ele percebeu que Lucas estava certo. Os segredos começaram a se entrelaçar em uma teia de mentiras e revelações. E então, um novo tiro ecoou. Um grito. Ana caiu, seus olhos arregalados, enquanto tudo se desmoronava. O instante foi como uma eternidade. A cena à sua frente deixava Miguel em choque. Ele não conseguia desviar o olhar do corpo de Ana no chão, a fragilidade de sua vida pendendo por um fio. Carlos foi até ela com um desespero que queimava no olhar. Ana, não! A cena se tornava insuportável, cada grito transformando agonias em feridas abertas. A multidão estava paralisada. Os rostos que antes eram de alegria se tornaram máscaras de terror. Lucas! Empurrou Miguel para longe, sua urgência elevando-se. Miguel, agora não, vamos! Mas Miguel não se movia. Ele estava preso, o sangue em suas mãos, a imagem de Ana desfazendo-se diante de seus olhos. E naquele momento em que seu coração se despedaçava, uma revelação brutal surgiu na mente dele. Eu a conheço. A voz de Miguel falhou, mas as palavras reverberaram na confusão. Os olhares se viraram para ele incrédulos. Eu a conheço, Ana. Ana é minha irmã. As palavras saíram como uma explosão, mudando tudo. O ar parecia cortante. A verdade desvelada em uma noite de expectativas despedaçadas. A conexão entre eles, entre a dor e a lealdade, virou um caos incompreensível. O mundo à sua volta entrava em colapso. Miguel estava prestes a explodir de raiva e dor. Miguel, você não pode. Carlos começou, mas as palavras se perderam. O olhar de todos os presentes estava fixo nele, esperando a sequência dos eventos. E, diante de um novo grito de Lucas, a porta estourou novamente, revelando mais figuras. Um homem surgiu, mostrando uma tatuagem familiar, um símbolo que os ligava ainda mais. Eu sou o pai de vocês, ele revelou, e a verdade caiu como um trovão no silêncio opressivo que se seguiu, deixando Miguel questionando tudo. O futuro nunca pareceu tão incerto, e a linha entre quem eram seus inimigos e quem eram seus aliados se tornava uma trama inextricável. O que isso significava para eles? O que mais estava escondido? A história estava prestes a se desdobrar, e a única certeza que Miguel tinha era a sombra de segredos que pairava sobre suas vidas, pronta para devorá-los. Miguel estava paralisado, o futuro à sua frente era uma grande interrogação. O tiro ressoou, ecoando em sua mente, e enquanto a fumaça começava a se dissipar, ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. Tudo parecia um pesadelo, um caos sem fim. Carlos tinha o olhar fixo em Miguel, angustiante. O que você vai fazer? Ele perguntou, a voz trêmula. O soldado ainda estava mirando na direção deles, sua expressão uma mistura de determinação e desespero. Rafael estava ao seu lado, a adrenalina pulsando. Não podemos deixar que ele vá, Miguel. Não, não posso, Miguel gaguejou. As palavras falhavam enquanto a realidade o esmagava. O que ele realmente era? O que seus segredos trariam? Ana gritou novamente. Você não pode deixá-los levar você. E no meio daquela confusão, algo inesperado aconteceu. A porta da fazenda, que até então parecia um portal de medo, explodiu em direção à multidão. Uma figura emergiu das sombras, um homem de postura firme. Sua expressão era familiar. Miguel ficou em estado de choque ao reconhecê-lo. Lucas, você está vivo? Ele não conseguiu conter a exclamação, seus olhos arregalados, enquanto a expectativa e o susto tomavam conta do seu coração. As pessoas ao redor entraram em silêncio, perplexas. O ambiente mudou. Todos estavam tão envolvidos com a tensão do momento
que o retorno de Lucas parecia um relâmpago. Em um céu escuro, o rosto de Lucas estava suado, mas ele estava respirando rápido, como se estivesse correndo de algo. Miguel, eu não tenho muito tempo. Eles não podem te levar. Ele falou com uma urgência que fez o sangue de Miguel ferver. A perplexidade de vê-lo vivo se misturou com a sensação de que algo muito maior estava em jogo. Mas como? O que você está fazendo aqui? Miguel não conseguia acreditar na cena que se desenrolava. Não é a hora para perguntas. Precisamos ir agora! Lucas saltou para a frente, afastando o soldado que estava apontando a arma. O tumulto logo voltou, com todos gritando, e os olhares se dividindo entre os dois irmãos. A revelação de Lucas, o homem que supostamente tinha morrido na guerra, sacudiu as fundações de tudo o que Miguel havia acreditado. Você é irmão dele, Carlos começou, mas as palavras se perderam. O silêncio se arrastou pelo ambiente, quando todos olharam entre Miguel e Lucas. Precisamos sair, gritou Rafael, empurrando Miguel em direção à saída. Mas a presença de Lucas, seu olhar ardente, segurava Miguel no lugar. Por que você não me contou? Eu pensei que você estava morto. Miguel sentia o coração disparar, uma mistura de raiva e alívio. Lucas olhou para Miguel, os olhos cheios de dor. Eu tive que me esconder. Eles estão atrás de nós. Miguel, não posso deixar que você caia nas mãos deles. Você não sabe o que eles realmente querem. As palavras de Lucas afetaram Miguel como um soco no estômago. Do que você está falando? O que eles querem de mim? A ansiedade começou a rasgar a superfície de sua razão. Então Lucas puxou algo de dentro de seu casaco. Um pequeno dispositivo, semelhante a um controle remoto. Isto pode detonar a fazenda, nossa única saída. O choque da revelação caiu sobre eles como um peso insuportável. Detonar? Você está louco? Carlos gritou, sua voz misturando-se ao tumulto. A multidão começou a murmurar. A incerteza era palpável. É isso mesmo. Se não conseguirmos escapar, eles vão capturá-lo e fazer o que quiserem com nós todos. Lucas olhou nos olhos de Miguel, seu olhar desesperado, quase implorando por compreensão. Foi nesse instante que Miguel sentiu um nó na garganta. Ele não podia acreditar naquela alternativa horrível. Não faremos isso, gritou Ana, sua voz cortando o ar pesado, mas a urgência já havia criado raízes nas vísceras da situação. Miguel olhou para Lucas, buscando respostas, mas só viu um irmão disposto a tudo. E com uma fissura na lógica, ele lembrou da medalha que Ana havia quebrado. A medalha era a chave. O grito foi essencial, como se ele tivesse despertado todos. Lucas se virou rapidamente, seu olhar percebendo o que Miguel estava dizendo. Precisamos juntá-la de novo. Ele precisa dela. Para quê? Carlos não entendeu. Te ajudar a detonar a fazenda? Você está se perdendo. Mas enquanto as vozes se amontoavam, o soldado, que atirara antes, se movia. Ele estava se aproximando, e a tensão era insuportável. Em um movimento súbito, ele disparou novamente. A bala atravessou uma das janelas, enquanto o grito de um dos convidados ecoou. E no momento em que todos olharam, Miguel percebeu que tudo ia além de uma simples batalha. Ana, quando você quebrou a medalha, o que você não me contou? A pergunta saiu como um sussurro, mas a resposta estava presa nas entranhas do passado. No olhar de Ana, ele viu o terror e a verdade começando a se revelar. Eu não sabia. Eu só queria proteger você. Um novo silêncio tomou conta, como se cada um sentisse o peso de segredos mais profundos que as cicatrizes da guerra. Enquanto a pergunta pairava no ar, Miguel sentia que a realidade estava prestes a se desintegrar sobre eles. O que mais estava aqui, escondido sob a superfície? E a cada batida do coração, a verdade se tornava mais assustadora. O que se seguiria? O que mais poderia mudar a narrativa de suas vidas?
Miguel estava atônito, seu coração acelerado, enquanto o caos se desdobrava ao seu redor. A realidade parecia uma cena de filme, mas era bem real. O estrondo do último tiro ainda ecoava, e a visão de Ana no chão, inconsciente, queimava em sua mente. Não, 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 não! As palavras escapavam de seus lábios, cheias de desespero. Carlos! O grito de Lucas trouxe Miguel de volta à realidade. Precisamos ir. Agora! Mas Miguel estava paralisado. A dor, a confusão e a sensação de impotência o aprisionavam. Ele olhou novamente para Ana e o desespero tomou conta dele. Como ele poderia deixá-la? Lucas o agarrou pelos ombros, fazendo Miguel se concentrar. Se eles a pegarem, não haverá esperança. Temos que detonar a fazenda. É a única maneira de nos livrarmos. O olhar de Lucas era intenso, mas o peso da decisão desmoronava sobre Miguel como uma avalanche. Era verdade. Se eles não escapassem, todos estariam em perigo. Ele queria agarrar sua família, mas a essa altura, tudo parecia uma loucura. Eu não vou deixar Ana para trás, Miguel gritou, o desespero fazendo as lágrimas brotarem de seus olhos. Ele se agachou, tentando acordá-la. Carlos e Rafael, percebendo a gravidade da situação, se aproximaram. Havia um silêncio gelado enquanto cada um lutava contra o medo e a dor. Ela precisa de você agora, Miguel. Precisamos fazer isso juntos, Carlos insistiu. A urgência em sua voz era palpável. Você é parte disso, Miguel. Essa medalha, tudo o que está acontecendo, é sobre sua família. E você não é o único que perdeu algo aqui. Naquele instante, a tensão estava no auge. O olhar de todos estava em Miguel, esperando que ele decidisse. Ele sabia que se não agisse rápido, o tempo se esgotaria e a tragédia se tornaria irreversível. Com um movimento firme, Miguel olhou para Lucas e depois para Ana. Ele viu a esperança se esvaindo de seus rostos e insistiu. Vamos fazer isso, juntos. Ele se levantou, respirou fundo e fez uma promessa silenciosa. Salvaria aqueles que amava. Lucas assentiu, claramente aliviado. Vamos, a saída está lá atrás. Precisamos correr. E assim, os quatro se moveram em direção à saída, cientes dos segredos que deixavam para trás e das verdades que ainda estavam por vir. Ao abrir a porta, o ar fresco os envolveu, mas novos sons de gritos e tiros ecoavam nas redondezas. O terreno em frente à fazenda estava cercado. Soldados, possivelmente os que estavam atrás de Miguel, se aproximavam. Rápido por aqui! Rafael gritou enquanto levava o grupo na direção oposta ao caminho que levava para os soldados. Era uma corrida contra o tempo e o risco aumentava a cada passo. A adrenalina, misturada com medo, os impulsionava. Miguel sentia o coração pulsar. Havia passos pesados atrás, e a ideia de serem capturados fazia seu sangue ferver. Finalmente, eles chegaram a uma clareira onde o céu estava visivelmente mais claro. Era a chance que precisavam. Lucas passou a medalha para Miguel, olhos fixos na do outro. Agora, ele ordenou. Miguel apertou a medalha, sentindo o peso de seus segredos, e gritou: Aqui está a verdade. Um estrondo ensurdecedor preencheu o ar quando a fazenda explodiu. A chama dançante iluminou a escuridão, fazendo com que os soldados hesitassem atônitos. No calor da explosão, Miguel percebeu que aquela era sua liberdade. Ele não poderia apagar o que aconteceu, mas poderia escolher como enfrentá-lo. As ondas da explosão os empurraram para longe, e em meio à fumaça, o grupo se abraçou, um momento de união contra toda a turbulência. Nós estamos juntos, Carlos gritou, e isso significava o mundo para Miguel. Eles conseguiram escapar do inferno. Os gritos e a confusão estavam agora atrás deles, mas Miguel sabia que a jornada estava longe de terminar.
Ele ainda tinha que lidar com seus próprios demônios e compor seu futuro. Ao olhar para os rostos de seus amigos, sua família, sentiu que havia um caminho à frente, um caminho que ainda não estava claro. E assim, eles correram para a próxima aventura, enquanto o sol começava a nascer no horizonte. A luz quente e suave iluminou seus rostos, e pela primeira vez em meses, Miguel começou a sentir uma pontada de esperança. Mas o que o futuro reservava? O mistério ainda pairava no ar, como um enigma esperando para ser desvendado. E antes de você se despedir, preciso fazer um alerta importante. Não deixe de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Eu quero saber o que você achou. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E se você ama histórias assim, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.